A recordação de suas infâncias, é possível que os senhores não tenham notado, é possível que tenham notado que há um determinado momento em que a criança, quando nasce, quando se desenvolve, começa a conhecer os seus próximos. No primeiro momento ela entra e ela não é capaz de conhecer nada. São os próximos que conhecem. Estudam o temperamento, o jeito, por que a criança deve dar, fazem seus planos, etc. Há um certo momento em que a criança começa a conhecer os próximos. Como é a casa, como é o pai, como é a mãe, como são os irmãos, como são os tios, como é o avô, como é a avó, como são os primos. As afinidades se estabelecem, as heterogeneidades se definem. É forçoso. A pessoa gosta daquele e não gosta daquele outro, e gosta um pouco de tal, mas de outro ponto de vista não gosta daquele outro, etc. E é porque a criança vai modelando o aspecto de seus próprios para ter uma ideia daqui qual é a família em que nasceu, que é ela mesma. Ela começa, eu me lembro disso, a se olhar no espelho. E não é por vaidade, que cara eu tenho. Que efeito será que eu faço para os outros? Que efeito eu faço por mim mesmo? Como é meu nariz? Como é minha boca? Como são os meus olhos? Como é essa história toda? Começa mais ou menos como uma pessoa que vai começar um jogo e alguém lhe ensina que pedras tem no seu jogo, que cartas tem no seu baralho, para saber como joga. Presta atenção, houve um elogio e diz, bom, eu sou então capaz de tal coisa. Mas houve às vezes uma deploração de um pai, de uma mãe. Coitadinho, para tal coisa ele não tem jeito. Será que não tenho mesmo? Será que eu não dou um jeito? Que cacete não tem jeito para tal coisa? Mas é verdade. Criança faz um desenho. Todos os meninos da mesma idade são convidados a fazer um desenho. Um menino X, pode ser Plínio Corrêa de Oliveira, faz um desenho. Sai desenho sem graça, medonho. As pessoas olham com bondade e empurram para frente. De repente chega um desenho feito por um outro menino, tem verve, tem charme, tem encanto, é bem parecido. Oh, que interessante! Como é? Então eu não sei desenhar. Essa carta não está no meu baralho. E assim a pessoa vai fazendo um balanço da vida. É possível que os senhores se lembrem, ao menos agora que eu estou falando, é possível que se lembrem de terem parecido, passado por coisas. Eu até vejo umas caras mais ou menos assim, como quem diz, é verdade, eu ainda vou pensar nisso melhor, como é que foi, como será, como é bem esse balanço, etc, etc. Há depois, um certo momento, em que a gente começa a fazer o balanço do seu próprio país. Não é mais a família, mas é o país. Brasil, eu me lembro de fazer esse balanço. Dizem que é colossal. Aqui está o mapa. Eu nunca fui afeito a aprender negócio de quilômetros quadrados, etc. Mas pelos tamanhos coloridos do resto da América do Sul, a gente vê tanto tamanhão mesmo, hein? Olha um pouco o mapa da Europa, como a França, tão gloriosa, é pequena. Como a Itália, como a Espanha, como a Alemanha, como a Áustria, como a Inglaterra, são pequenas em comparação com o nosso Brasil. Nosso querido Portugal, do qual nós descendemos, que mãe pequena para um filharrão enorme. A gente vai para a praia e em certo momento, primeiro gosta da praia e não pensa no Brasil. Mas em certo momento a gente olha com as costas para o mar, olha e diz, homem, aí está o Brasil, né? Quer dizer, um pouco parecido com isso, olha de um jeito ou do outro, os senhores todos passaram por isso. Olha, aí está o Brasil, né? Que Brasilão grande, hein? Que marzão grande, hein? E pensar que se espicha até o Pará, hein? E depois até o Rio Grande do Sul. Que coisa extraordinária. Mas, isto aqui é como a casca do pão. A casca do pão não é o pão inteiro, tem o miolo do pão. Eu não conheço o miolo. Um dia eu conheci o miolo do Brasil. Eu era menino ainda, não me lembro que idade tinha. Tinha talvez 9 anos, talvez 10 anos, talvez 11 anos, não sei. Minha mãe ouviu dizer que as águas de um lugar
que hoje se conhece muito, mas que naquele tempo era inteiramente desconhecido, chamado Araxá, em Minas. Eu acho que quase todos os senhores ouviram falar de Araxá, ou todos ouviram falar de Araxá. Águas muito indicadas para isto, para aquele outro, fariam bem para ela, sofria muito do fígado. E lá foi a família toda para o Araxá. Eu fui também. E fui vendo o Brasil por dentro, entrando no miolo do pão. E cheguei até o coração de Minas Gerais. E eu ia tomando contato com os panoramas não marítimos do Brasil. Eu conhecia um pouco do Brasil do interior, mas eram assim, umas coisinhas. Ali não, entrei fundo, entrei até o estado mais central do Brasil. E eu me lembro que depois de Ribeirão Preto, nós pousamos em Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, pouco depois, não me lembro quanto tempo depois, o automóvel em que viajávamos deu num rio, um rio vasto. Do outro lado tinha montanhas também e continuava o Brasil. Mas eu percebi que do lado de lá tinha outra coisa. E havia uma coisa imponderável, mas havia outra coisa. E eu perguntei, ou meu pai, ou minha mãe, ou a Frolen, ou alguma pessoa, perguntei, o que é que tem do lado de lá? Me disseram lá de lá em Minas Gerais. Eu disse, mas então São Paulo acaba aqui? Sim, senhor, acaba aqui e ali começa o estado de Minas Gerais. Mas é tudo Brasil, tudo Brasil. Daí a pouco veio uma barcaça, pegou-nos e nos levou para o outro lado. E lá do outro lado nos esperava outro automóvel e seguimos de automóvel para Minas Gerais, para Araxá. E à medida que entrávamos, eu ia percebendo, ao mesmo tempo, como o panorama era diferente e como era o mesmo. E eu ia dizendo, é verdade, Minas não é São Paulo, mas tudo é Brasil. Mas como é esse Brasil? E foi se formando no meu espírito, desde aquele tempo, a ideia de que o Brasil era como um grande livro em branco, onde a mão dos homens tinha que escrever uma história, onde eu poderia perguntar às montanhas e aos rios, às planícies e às cordilheiras, eu poderia perguntar, isto é cenário para quê? Que gênero de fatos é normal que se passem aqui? E como será? Não há algo de futuro, algo do futuro do Brasil no cenário que Deus pôs aqui?